Agora, nós o encontramos no princípio, seus atributos, e agora você estava com ele lá. Então é quando o livro da vida vem à vista. Agora lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganará todos aqueles sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Pense nisso, antes de Jesus nascer, 4.000 anos antes dele vir à terra. E vários milhares de anos antes de você vir à Terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E o livro da vida foi feito, o seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia. Veja, seu nome foi ordenado por Deus e posto no livro da vida antes da fundação do mundo. Você estava ali em seus atributos, você não se lembra? Não, porque você é apenas uma parte de sua vida, você é uma parte de Deus. Quando se torna filho ou filha de Deus, justo como você é uma parte de seu pai terrestre. Isso mesmo. Você é. O macho traz consigo a hemoglobina, o sangue. E quando isso penetrou no óvulo, então você se tornou uma parte de seu pai, de sua mãe, e é uma parte de seu pai também. Assim você é toda uma parte de seu pai. Glória! Isso deixa a denominação fora totalmente. Com certeza deixa Deus em tudo, o único lugar. Note agora o atributo dele. Então, o atributo foi primeiro Deus, o pensamento, o atributo ele próprio, tudo em um, sem ser expressado. Então, quando ele expressou, secundariamente, ele se tornou então a palavra. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 1, note. É isso. No princípio, mas antes o eterno. Note, no princípio foi a palavra. Quando o tempo começou, foi palavra. Mas antes de ser palavra, era atributo, um pensamento. E então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Essa é esta pessoa misteriosa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mantenha isso aí agora, note. Seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural, muito bem, o grande eterno. Segundo, ele começou a formar a si próprio em direção à carne numa teofania, que é chamada a palavra, um corpo. Este, então, é o estado em que ele estava quando encontrou Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava em forma de teofania. Chegaremos a isso em um minuto e provaremos. Ele era a palavra, uma teofania, algo que você não podia ver. Poderia estar bem aqui agora, contudo, não se pode vê-la. É bem como a televisão. Está em outra dimensão, a televisão. Pessoas estão se movendo por esta sala agora cantando. Há cores também. Mas o olho está somente sujeito aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está somente sujeito aos 5 sentidos, melhor dizendo, e você está somente sujeito ao que a vista está limitada a ver. Mas há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação pela televisão. Agora, a televisão não manufatura uma imagem. A televisão somente a canaliza para dentro de um circuito. E então a tela da televisão a apanha, mas a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava aqui quando Elias se sentou no Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Mas só agora se está descobrindo isso. Eles não teriam crido nisso lá atrás. Você teria sido louco se tivesse dito algo assim, mas agora tornou-se uma realidade. E assim é isto, que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui.
E algum dia, no grande milênio por vir, será simplesmente mais real que a televisão ou qualquer outra coisa. Por que eles estão aqui? Ele revela a si próprio em sua grande forma do que ele afirmou, quando ele faz a si próprio em morfe em seus servos e prova a si próprio. Agora, aqui está ele na forma de espírito. E então ele vem na forma em morfe. Agora, ele apareceu a Abraão em morfe. Quando Abraão estava retornando da matança dos reis, aqui vem Melquisedeque, falou com ele. Outro dia no jornal de Tucson, estava lendo um artigo onde houve uma mulher dirigindo pela estrada, creio que a uns 65 ou 80 quilômetros por hora, e ela bateu num velho, de sobretudo, gritou e parou o carro. Isso lançou no ar, bem lá no deserto, plano, e ela voltou correndo para encontrá-lo, e ele não estava ali. Então o que ela fez? Algumas pessoas atrás dela viram isso acontecer, viram o velho voar para cima no ar, com o sobretudo virando. Então correram de volta para verificar. Não puderam encontrar um homem em lugar nenhum. Chamaram a força policial. A polícia veio examinar o lugar, não havia ninguém ali. Bem, todos testemunharam. O carro fez um barulho, bateu no homem, subiu para o ar e todos viram isso. Testemunhas e 2 ou 3 carros cheios delas viram acontecer. Vieram descobrir que 5 anos atrás houve um velho, de sobretudo, atropelado e morto no mesmo lugar. Quando você vai embora daqui, não está morto. Tem de voltar mesmo se for pecador e ser julgado conforme as obras feitas no corpo. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Em morfe. Essa é a palavra. Agora, Deus, nesse estágio de sua criação, mais tarde formado em carne, Jesus, a partir do quê? Do grande princípio, Espírito. Então desceu para ser a palavra, mostrando-se. A palavra, contudo, não fez a si mesma, foi apenas falada em morfe. Depois tornou-se carne, Jesus, mortal, para experimentar a morte por todos nós pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele, ele era Melquisedeque. Ele revelou aqui o que todos os atributos farão na conclusão final. Todo filho de Abraão, todo filho da fé, fará com certeza a mesma coisa. Temos que observar como nós temos de vir. Também, nós o vemos revelado aqui em Ruth e Boaz, como parente redentor, como ele teve de vir para ser carne. Agora, vemos que os atributos, filhos do seu Espírito, ainda não entraram no corpo em forma de palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e penhor, esperando pelo penhor transformação do corpo. Agora, a diferença entre ele e você como filho, veja, ele foi no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos sobre Melquisedeque, porque ele se tornou Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, mas ele se tornou Jesus Cristo. Agora, você passou fora disso, porque nessa forma, ele conhecia todas as coisas, e você nunca conseguiu conhecer. Você veio como Adão, como eu, veio do atributo à carne, para ser tentado. Mas, quando esta vida termina aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ali é para onde vamos. Isso é a palavra, então podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora, nós não compreendemos isso, nunca nos tornamos a palavra, só nos tornamos um homem carne, não a palavra, mas... E veja, claramente esclarece... Você nunca será a palavra, a menos que tenha sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Está vendo? Você não pode ser a palavra, a menos que tenha sido um pensamento. Você deveria estar no pensamento primeiro. Mas veja, para suportar a tentação, você teve de passar fora da teofania, teve de descer aqui em carne para ser tentado pelo pecado. E então, se você suporta tudo o que o Pai me deu, virá a mim. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Veja, você teve de ser primeiro. E então, veja, ele desceu a linha normal de atributo
Antes da fundação do mundo, seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro. Então, a partir disso, ele se tornou a palavra teofania, que podia aparecer, desaparecer. E então, ele se tornou carne e retornou, ressuscitou esse mesmo corpo, numa condição glorificada. Mas você passou fora da teofania e se tornou homem-carne para ser tentado pelo pecado. E então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ainda não temos o corpo, mas veja, quando esse corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de você, lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está. Veja, isso lança seu corpo em sujeição. Você não tem de dizer, se eu só pudesse parar de beber, se eu pudesse... Simplesmente entre em Cristo e está tudo terminado. Veja, porque seu corpo está sujeito ao Espírito. Não está mais sujeito às coisas do mundo. Elas estão mortas. Elas estão mortas. Seus pecados estão sepultados em batismo. E você é uma nova criação em Cristo. E seu corpo, tornando-se sujeito ao Espírito, tenta viver um tipo certo de vida. Como vocês, mulheres, que afirmam ter o Espírito Santo, saem aqui usando shorts e ties. Como poderia fazer isso? Como poderia o Espírito de Deus em você permitir que fizesse coisas assim? Não pode ser assim. Com certeza não pode. Ele não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. E então, quando você se torna sujeito a esse Espírito, isso lança o ser inteiro em sujeição a esse Espírito. E esse Espírito não é nada além desta palavra semente manifestada ou vivificada. Aleluia! Vivificada! E quando a Bíblia diz, não faça isso, esse corpo rapidamente você volta para ela. Não há dúvida. E o que é isso? É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado porque já começou. Ele esteve uma vez sujeito ao pecado, e lama, e corrupção, mas agora tem o penhor, ele se tornou celestial. Agora, esse é o penhor de que você irá no arrebatamento. É o penhor. Uma pessoa enferma, deitada, morrendo, nada de resto, a não ser a morte. É tudo que pode acontecer. Eu já vi sombras de pessoas devoradas pelo câncer e tuberculose e vejo essas pessoas, pouco depois disso, perfeitamente normais e fortes. Se não houver cura divina, então não há ressurreição, porque a cura divina é o penhor da ressurreição. Amém. Você sabe que é o sinal de um contrato, não sabe? É a entrada. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Note quão maravilhoso, nós o amamos. Agora, este corpo está sujeito ao Espírito. Não entrou ainda na forma de palavra, mas nós ainda estamos na forma de carne, mas sujeitos à palavra. A morte na carne nos levará aí. Exatamente a mesma coisa, pense num bebezinho. Você pode escolher uma mulher, não importa quão má ela seja, quando está grávida e prestes a ser mãe. Observe, antes do bebê nascer, não importa quão cruel a mulher seja, ela se torna muito amável. Há algo nisso que parece pio ao ver que uma mulher precisa se tornar mãe pelo bebê. Que é isso? Aquele corpinho agora ainda não está vivo. Veja, a única coisa que é apenas carne e músculos. Esse pequeno saltar são apenas músculos se contraindo, mas quando sai do ventre, Deus sopra o fôlego de vida nele. E então ele solta um grito agudo. Veja, simplesmente tão certo como há um corpo natural sendo formado, há um corpo espiritual para recebê-lo tão logo ele chegue aqui. Então, quando um homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo. Então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, uma teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao qual nós vamos.
Então esse corpo retorna e apanha o corpo glorificado. É por isso que Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Voltou a essa teofania. Oh, maravilhoso, graças a Deus. 2 Coríntios 5:1. Se este corpo terrestre se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outro. Veja, passamos fora disso para vir direto de Deus, o atributo, a carne, para ser tentados e testados pelo pecado, como Adão foi. Mas quando o teste da sua palavra terminar, então seremos tirados ou levantados a esse corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. É a palavra aí que nós pulamos para vir ao redor, aqui embaixo, para ser tentados e testados. Se tivéssemos passado por isso, não haveria tentação. Saberíamos todas as coisas. É por isso que Jesus sabia tudo, porque ele foi a palavra antes de ser carne. Então nós nos tornamos a palavra. E aqui estamos, formados à imagem da palavra, para sermos participantes da palavra, alimentarmos-nos da palavra, sendo predestinados desde o princípio. Estão vendo essa pequena centelha de vida que vocês tinham em vocês desde o princípio, quando começaram a jornada? Muitos de vocês podem se lembrar quando se uniram a essa igreja e se uniram a outra igreja, isso e aquilo, nada satisfazia. Mas um dia vocês reconheceram isto. Isso mesmo.